Meu marido me levou para conhecer seu sócio nos negócios. Hoje à noite ela é sua. Ele sussurrou em japonês, achando que eu não entenderia. Eu não reagi, não pisquei, nem respirei diferente. Só sorri, me levantei e caminhei até o banheiro como se nada tivesse acontecido. Aquele foi o momento em que meu casamento terminou. Era uma quinta-feira tranquila no início de outubro, o tipo que carregava um frio leve o suficiente para fazer a cidade parecer mais limpa do que realmente era. O restaurante que Tiago escolheu ficava no último andar de um prédio de vidro no centro de São Paulo. Minimalista, caro, o tipo de lugar onde as conversas eram baixas e calculadas, e cada prato parecia pertencer a um museu em vez de a uma mesa. Tiago andava diferente havia semanas, não melhor, só mais deliberado. Cada palavra medida, cada gesto ensaiado. Ele comprou para mim um vestido de seda preta 3 dias antes do jantar, algo bem mais caro do que qualquer coisa que ele já tinha escolhido para mim antes. Ele me observou experimentando como se estivesse avaliando um investimento, não admirando a esposa. Use isso na quinta, ele disse, ajustando a manga ligeiramente. Mantenha elegante, sutil e seja agradável. Agradável. Essa palavra ficou comigo por mais tempo do que deveria. Eu não discuti, raramente discutia mais, não porque não tivesse opiniões, mas porque tinha aprendido com o tempo que Tiago só ouvia o que beneficiava ele. Quando chegamos ao restaurante, as luzes da cidade se estendiam infinitamente abaixo de nós, brilhando como algo vivo. Dentro, tudo era quieto, controlado. Até os funcionários se moviam como se fossem parte de uma performance. O sócio dele já estava sentado quando chegamos. Senhor Nakamura. Ele se levantou quando nos aproximamos, oferecendo uma reverência educada antes de estender a mão. Meia-idade avançada, composto, com um tipo de quietude que fazia você consciente de cada movimento seu em resposta. Os olhos dele demoraram um segundo a mais. Não inadequado, mas avaliando. Tiago me apresentou rapidamente. O tom dele suave, confiante. Eu sorri, apertei a mão do Sr. Nakamura e me sentei. A conversa começou normalmente. Trabalho, tendências de mercado, planos de expansão, números que eu tinha ouvido Tiago obcecar tarde da noite, andando pela sala enquanto achava que eu não prestava atenção, mas algo por baixo de tudo parecia errado. Tiago ria mais do que o normal. Enchia o copo do Sr. Nakamura antes que estivesse meio vazio. Continuava olhando para mim não com calor, mas como se verificasse se eu estava interpretando o meu papel corretamente. Em algum momento, a mão dele roçou a minha embaixo da mesa. Não afetuoso, diretivo, beba. Eu levantei o copo e dei um pequeno gole, deixando o vinho ficar na língua tempo suficiente para parecer crível. Então a mudança aconteceu. O Sr. Nakamura disse algo em inglês sobre discrição, sobre confiança. Tiago assentiu ansiosamente, depois se inclinou um pouco mais perto dele. A postura dele mudou, menos igual, mais complacente. E então eles trocaram de idioma. Japonês. Fazia anos desde que eu tinha usado isso diariamente, mas a língua não desaparece tão fácil. Não quando você viveu dentro dela. Não quando ela já moldou como você pensava. Tiago sabia que eu tinha passado tempo no Japão antes de nos conhecermos. Só nunca se importou o suficiente para perguntar quanto tempo ou quão bem eu tinha aprendido a língua. Esse foi o primeiro erro dele. Kanojo wa konya, anata no mono desu. Hoje à noite, ela é sua. A frase caiu na minha mente com clareza perfeita. Sem hesitação, sem confusão. Eu não me mexi. Não olhei para cima. Não apertei o copo. Deixei um segundo passar, depois outro. O Sr. Nakamura respondeu calmamente. Algo sobre expectativas, sobre cooperação. O tom dele era transacional, clínico. Tiago respondeu com uma risadinha pequena. Ela não entende, ele disse em japonês. Só mantenha ela confortável. Ela vai seguir. Eu coloquei o copo na mesa com cuidado. O mundo não girou, meu peito não apertou. Não houve uma onda repentina de emoção, nem colapso dramático. Só silêncio. Um silêncio muito claro, muito preciso. Porque quando a traição cruza certa linha, ela não te quebra. Ela esclarece tudo. Eu peguei o guardanapo, toquei de leve o canto dos lábios e sorri. Desculpe, eu disse em português, a voz suave e firme. Preciso me afastar um momento. Tiago mal olhou para mim. Ele assentiu, distraído, já voltando para o Sr. Nakamura. Claro que assentiu. Para ele,
Eu não fazia mais parte da conversa. Eu me levantei alisando o tecido do vestido que ele tinha escolhido para mim e caminhei em direção ao banheiro sem pressa, sem hesitação. Cada passo parecia deliberado, medido, controlado. Dentro do banheiro, a iluminação era quente, quase lisonjeira. Os balcões de mármore refletiam uma versão de mim que parecia exatamente como esperado. Composta, elegante, intocada. Eu fiquei ali um momento olhando meu reflexo, sem lágrimas, sem mãos tremendo. Só uma mulher que acabara de ouvir o marido oferecer o corpo dela como ficha de barganha. Eu peguei o celular na bolsa. Primeiro abri o app de corrida, depois reservei um carro. Só depois disso digitei uma mensagem. Meu estômago não está bem. Estou indo para casa para não estragar sua noite. Boa sorte hoje. Eu li uma vez, depois enviei. Simples, crível, conveniente. Exatamente o que ele esperaria de mim. Quando saí do banheiro, não voltei para a mesa. Caminhei direto passando por ela. Não olhei para Tiago, não reconheci o Sr. Nakamura. Se eles notaram, não me pararam. Ou talvez Tiago tenha assumido que eu já estava fazendo o que ele queria, me retirando quietamente, facilitando as coisas para ele. De qualquer forma, não importava. A descida de elevador foi silenciosa. A cidade lá fora parecia mais fria agora, mais afiada, real. Quando o carro chegou, eu entrei sem olhar para trás. Enquanto o prédio desaparecia atrás de nós, eu senti algo se acomodar dentro de mim. Não alívio, não dor. Clareza. Por 6 anos, eu tinha me ajustado, comprometido, explicado coisas que não se encaixavam direito. A indiferença dele, o controle sutil, o jeito como toda decisão lentamente virava dele. Eu tinha confundido isso com personalidade, com estresse, com imperfeições normais. Mas aquela noite tirou tudo isso. Isso não era fraqueza, não era pressão, era intenção. Ele não tinha perdido o caminho. Ele tinha escolhido. Quando cheguei em casa, o apartamento estava escuro e silencioso. Eu não acendi todas as luzes, só um abajur na sala. Coloquei o celular na mesa, tirei os saltos e me sentei devagar. Pela primeira vez, me permiti pensar não emocionalmente, mas logicamente. Se um homem está disposto a oferecer a esposa para outro homem por uma promoção, o que mais ele está disposto a fazer? A pergunta não parecia dramática, parecia necessária. Eu me inclinei para trás, os olhos fixos no teto, deixando o silêncio se estender. Em algum lugar lá no fundo eu já sabia a resposta. Só não tinha visto a prova ainda. Mas veria. E quando visse, não pediria a verdade para ele. Eu o destruiria com ela. O apartamento parecia desconhecido aquela noite. Não porque algo tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado. Eu fiquei ali sentada por muito tempo depois de chegar em casa, sem me mexer, sem pegar o celular, sem ligar a televisão. O silêncio tem um jeito de expor coisas que você passou anos evitando. E pela primeira vez eu não tentava preenchê-lo. Eu estava ouvindo, não o quarto, mas tudo que tinha se construído quietamente por baixo da superfície do meu casamento. Tiago sempre tinha sido cuidadoso. Essa era a palavra que as pessoas usavam quando o descreviam. Atencioso, estratégico, confiável. Ele nunca levantava a voz, nunca fazia cenas, nunca fazia nada que fizesse os outros questionarem o caráter dele. Mas homens cuidadosos nem sempre têm boas intenções. Às vezes, eles só são melhores em escondê-las. Eu me levantei eventualmente e caminhei devagar pelo apartamento, deixando minha mão roçar o encosto do sofá, a borda da mesa de jantar, o balcão polido da cozinha. Tudo parecia exatamente o mesmo. Os mesmos móveis que tínhamos escolhido juntos, as mesmas fotos emolduradas, férias, feriados, momentos curados de felicidade. Tudo de repente parecia encenado. Eu parei na frente de uma foto de 3 anos atrás. Cerejeiras em flor em Kyoto atrás de nós. Eu lembrava daquela viagem claramente. Tinha sido ideia minha. Tiago tinha concordado. Mas eu podia perceber que ele nunca se importou realmente com o lugar em si. Ele se importava com como parecia, o que dizia sobre ele. Ele tinha contado para as pessoas depois que foi uma bela experiência cultural. Nunca uma vez me perguntou o que significava voltar. Eu continuei. A porta do escritório dele estava fechada. Isso em si não era incomum. Tiago gostava de limites. Trabalho é trabalho. Ele costumava dizer gentilmente mais firme: é melhor não misturarmos as coisas.
Eu costumava respeitar isso. Hoje à noite parecia diferente. Eu abri a porta. O quarto estava arrumado, quase estéril. A mesa dele organizada, pastas empilhadas em alinhamento perfeito, tudo exatamente onde deveria estar. Sem bagunça, sem distração, controle. Eu entrei e fechei a porta atrás de mim. Por um momento só fiquei ali absorvendo o espaço. Era ali que ele passava a maior parte do tempo quando estava em casa. Era ali que decisões eram tomadas, ligações eram atendidas, acordos eram moldados. E aparentemente nossos planos também eram construídos. Eu caminhei até a mesa e passei os dedos levemente sobre a superfície. Depois abri a primeira gaveta. Materiais de escritório, canetas, cadernos, nada fora do lugar. A segunda gaveta tinha relatórios impressos, faturas, resumos de projetos. Tudo normal, tudo esperado. Mas mesmo enquanto olhava, eu sentia algo mais quieto. Um padrão. Tudo visível era projetado para ser visto, o que significava que o que importava mais não estaria. Eu me agachei ligeiramente e olhei para a gaveta inferior direita, trancada. Claro que estava. Eu não reagi imediatamente. Só encarei por alguns segundos deixando o pensamento se acomodar. Depois me levantei, saí do escritório e fui até o armário do corredor. A caixa de ferramentas estava exatamente onde sempre esteve. Tiago gostava de estar preparado. Isso incluía pequenos consertos, ajustes, qualquer coisa que mantivesse as coisas funcionando suavemente. Eu peguei uma chave de fenda, fechei o armário quietamente e voltei para o escritório. De volta dentro, fechei a porta de novo e me ajoelhei na frente da gaveta trancada. Eu hesitei, não porque tivesse medo do que poderia encontrar, mas porque sabia que uma vez que abrisse, não haveria volta para não saber. Mas, de novo, não havia volta desde o momento em que ouvi a voz dele naquela mesa. Eu inseri a chave de fenda cuidadosamente ao longo da borda da gaveta e apliquei pressão. A madeira rangeu ligeiramente. Eu ajustei o ângulo, empurrei um pouco mais forte. Um estalo seco quebrou o silêncio. A tranca cedeu. Eu congelei por um segundo ouvindo. Nada. O apartamento permaneceu quieto. Eu puxei a gaveta devagar. Dentro havia só uma pasta, preta, grossa, colocada ordenadamente no centro como se pertencesse ali. Eu alcancei. Mesmo antes de abrir, algo dentro de mim mudou de novo. Não pânico, não medo, reconhecimento. Era isso. Eu coloquei a pasta na mesa e abri. A primeira coisa que vi foi meu nome, impresso claramente no topo de um documento que eu nunca tinha visto antes. Eu franzi a testa ligeiramente e peguei escaneando a página. Um acordo de empréstimo. Meu nome, meu número de identificação, minha assinatura no final. Exceto que eu nunca tinha assinado. Eu virei para a próxima página. Outro empréstimo. Banco diferente. Mesma estrutura. Mesma assinatura. Minha assinatura. Perfeitamente replicada. Meus dedos apertaram ligeiramente o papel. Eu coloquei com cuidado e continuei. Havia múltiplos documentos, registros financeiros, confirmações de aprovação, cronogramas de pagamento. Os números não eram pequenos. Eram precisos, calculados, intencionais. Eu expirei devagar, me estabilizando. Isso não era um erro. Não era desespero. Era planejamento. Eu virei outra página. Cópias do meu passaporte, da minha identidade, documentos pessoais que eu tinha confiado a ele quando organizamos nossas finanças anos atrás. Cada peça de informação que ele precisava, compilada ordenadamente, usada. Meu peito não apertou. Minhas mãos não tremeram. Em vez disso, algo mais se acomodou. Entendimento. Eu continuei folheando a pasta até chegar ao último documento protegido dentro de uma capa transparente. Eu puxei. Uma apólice de seguro. Meu nome de novo. Eu escaneei rapidamente. Valor da cobertura, R$500.000. Beneficiário, Tiago. Eu parei. Por um momento o quarto pareceu muito quieto. Não pesado, não sufocante, só parado. Eu baixei o papel devagar. Se um homem está disposto a oferecer a esposa para outro homem por uma promoção, o que mais ele está disposto a fazer? Agora eu tinha a resposta. Tudo. Eu coloquei o documento de volta na capa e fechei a pasta com cuidado. Depois peguei o celular no bolso, sem hesitação dessa vez. Liguei a câmera e comecei a tirar fotos. Cada página, cada assinatura, cada número. Metódico, preciso. Eu não apressei. Quando terminei,
Subi tudo para uma conta na nuvem segura que eu raramente usava. Depois enviei cópias para um e-mail alternativo que Tiago não conhecia. Só depois de confirmar que tudo tinha sido backup, eu coloquei os documentos de volta na pasta, exatamente como eu tinha encontrado. Eu deslizei a pasta para dentro da gaveta, empurrei para fechar e ajustei só o suficiente para esconder o dano da tranca quebrada. Não perfeito, mas não óbvio. Depois me levantei, olhei ao redor do escritório uma última vez e apaguei a luz. Enquanto voltava para a sala, o silêncio parecia diferente agora. Não vazio, estruturado, como o movimento inicial de algo maior. Eu chequei a hora, 3h42. Tiago chegaria em casa logo. Eu caminhei até o quarto, troquei o vestido e me deitei na cama. Quando ouvi a porta da frente abrir, fechei os olhos e desacelerei a respiração. Os passos dele eram mais quietos que o normal, cuidadosos. Ele parou na porta do quarto. Eu podia sentir ele parado ali, observando, medindo, tentando decidir algo. Eu não me mexi, não reagi. Depois de alguns segundos ele entrou. O cheiro fraco de álcool e colônia cara encheu o quarto. Ele se aproximou. Eu senti o colchão se mexer ligeiramente quando ele se inclinou o suficiente para me olhar mais de perto. Eu mantive a respiração estável, despreocupada, alheia. Depois de um momento, ele soltou o ar suavemente, satisfeito. Então se afastou, trocou de roupa e se deitou na cama ao meu lado. Ele não me tocou, não falou. Em minutos, a respiração dele desacelerou. Sono. Eu encarei a escuridão, bem acordada. O homem deitado ao meu lado acreditava que estava no controle. Acreditava que eu ainda era a mesma mulher que tinha saído daquele restaurante quietamente sem entender nada. Acreditava que seus segredos estavam seguros, e era exatamente por isso que ele ia perder tudo. Eu fechei os olhos devagar. Amanhã eu não o confrontaria, não faria perguntas, não daria chance para ele mentir. Amanhã eu começaria a construir o caso que o destruiria. Amanhã chegou sem cerimônia. Eu acordei antes de Tiago, não porque não conseguisse dormir, mas porque não queria desperdiçar um segundo de clareza. O apartamento estava quieto naquela hora cedo, sem trânsito ainda, sem movimento no corredor, só o zumbido fraco da geladeira e o ritmo distante de uma cidade que ainda não tinha acordado completamente. Eu me movi pela cozinha devagar, deliberadamente. Café, torrada, a mesma rotina que seguia havia anos. Minhas mãos não tremiam, minha respiração continuava regular. Se havia qualquer traço do que eu tinha descoberto na noite anterior, não aparecia. Quando Tiago entrou, ele parou por uma fração de segundo, tempo suficiente para eu notar. Ele me estudava. Como você está se sentindo? Ele perguntou, a voz carregando aquela suavidade familiar, a que as pessoas confundiam com cuidado. Melhor, eu disse, oferecendo um sorriso pequeno e controlado. Desculpe ter saído assim ontem à noite. Os ombros dele relaxaram ligeiramente. Alívio. Não. Está tudo bem. Ele respondeu, servindo café para si. Eu disse para o Nakamura que você não estava se sentindo bem. Ele entendeu. Claro que entendeu. Eu assenti, dando um gole no café, observando ele por cima da borda da xícara. Tudo correu bem depois que eu saí. Tiago hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Sim, correu bem. A promoção ainda está no caminho. Eu segurei o olhar dele tempo suficiente para parecer natural. Que bom. Ele sorriu, não com calor estrategicamente. É uma grande oportunidade. Eu não respondi. Em vez disso, passei manteiga na torrada com cuidado, como se aquela conversa não tivesse peso nenhum. Terminamos o café da manhã em silêncio. Quando ele saiu, eu o acompanhei até a porta como sempre fazia. Um hábito construído ao longo dos anos, pequenos rituais que faziam tudo parecer normal de fora. Tente descansar hoje, ele disse, pegando a pasta. Vou descansar. Ele se inclinou e beijou minha bochecha. Pareceu nada. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio voltou, mas dessa vez não era passivo, era ativo. Eu esperei. 5 segundos. 10. Depois caminhei direto para o quarto, peguei o casaco e saí. O escritório de advocacia ficava num prédio quieto na borda do centro, sem graça por fora, o que o tornava perfeito. Dentro, tudo era limpo, controlado, eficiente. Exatamente o que eu precisava. Dr. Renato Vargas não perdia tempo com gentilezas. Ele estava na casa dos 40 e poucos, composto,
olhos afiados, o tipo de homem que ouvia sem interromper, mas não perdia nada. Eu coloquei meu celular na mesa dele e deslizei na direção dele. Tudo o que você precisa está aí, eu disse. Ele não fez perguntas imediatamente. Abriu os arquivos, rolou devagar, metodicamente, acordos de empréstimo, assinaturas falsificadas, apólice de seguro. Cada documento mudava a expressão dele sutil, mas notavelmente. Quando terminou, colocou o celular na mesa e se inclinou ligeiramente para trás. Isso não é só um caso de divórcio, ele disse, o tom equilibrado. Isso é fraude, roubo de identidade, possivelmente exploração financeira premeditada. Eu assenti. Tem mais, acrescentei. Ele me ofereceu ao sócio dele ontem à noite em troca de uma promoção. Isso o fez pausar. Você tem prova disso? Ainda não. Ele segurou meu olhar por um momento avaliando. Então é por aí que começamos, ele disse, porque agora tudo o que você me mostrou prova crime financeiro. Mas se conseguirmos estabelecer coerção, intenção e um padrão de comportamento, não só terminamos a carreira dele. Ele não terminou a frase. Não precisava. Nós o destruímos, eu disse baixinho. Renato não reagiu à palavra. Só assentiu uma vez. Para fazer isso, ele continuou. Precisamos de algo que ele não possa negar, uma confissão ou uma declaração gravada que estabeleça claramente o que aconteceu. Eu me inclinei ligeiramente para frente. Eu consigo isso. A mensagem levou menos de 1 minuto para escrever. Senhor Nakamura, aqui é Isabela. Gostaria de falar com o senhor em particular sobre ontem à noite. Diz respeito à promoção do Tiago. Amanhã, 10. Café do Hotel Riverside. Por favor, não conte para ele. Eu li uma vez, depois enviei. Homens arrogantes raramente ignoram oportunidades que os beneficiam. Eu não precisei esperar muito. A resposta dele veio em menos de 20 minutos. Entendido. Estarei lá. Simples, direto, previsível. O próximo passo exigia mais do que só evidência. Exigia contexto, padrões, e isso significava encontrar outra pessoa. Lúcia era a única pessoa em quem eu confiava o suficiente para pedir ajuda. Ela trabalhava em RH em outra empresa, mais perto o suficiente para entender como esses sistemas funcionavam, como pessoas como Tiago e Nakamura se moviam por eles. Quando contei o que precisava, ela não hesitou. Se ele fez isso antes, ela disse, vai haver alguém que não ficou quieta. 3 horas depois, ela me ligou de volta. Tem um nome, ela disse. Ex-assistente, saiu abruptamente há 8 meses, sem motivo oficial, sem acompanhamento. Você tem o contato dela? Uma pausa. Sim. Helena morava num apartamento pequeno na periferia da cidade. O prédio era mais antigo, desgastado, o tipo de lugar onde as pessoas acabam quando precisam desaparecer quietamente. Quando ela abriu a porta, pareceu surpresa, depois cautelosa. Não estou interessada, ela disse imediatamente, começando a fechar. Meu marido é Tiago, eu disse. Isso a parou. Por um momento, ela não se mexeu. Depois abriu a porta de novo. O que você quer? Ela perguntou. A verdade, eu disse. Ela me estudou por um longo segundo, procurando, pesando. Depois se afastou. 5 minutos, ela disse. Dentro do apartamento era esparso, limpo mas vazio, de um jeito que sugeria que algo tinha sido tirado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela não sentou, nem eu. O que ele te contou? Ela perguntou. Nada, respondi. Eu encontrei tudo sozinha. A expressão dela mudou ligeiramente. Então você já sabe, ela disse. Nem tudo. O silêncio se estendeu entre nós. Depois ela soltou o ar, os ombros caindo só o suficiente para mostrar o peso que carregava. Ele não só encobriu para o Nakamura, ela disse baixinho. Ele ajudou. Eu não interrompi. Ele organizava reuniões, preparava as coisas, garantia que ninguém fizesse perguntas depois. A voz dela apertou ligeiramente. Quando eu tentei denunciar, Tiago foi quem cuidou. Como? Ele me fez assinar um acordo de confidencialidade, ameaçou ação legal, disse que ninguém acreditaria em mim. Ela riu suavemente, sem humor. Ele estava certo. Eu segurei o olhar dela. E se isso mudar? Eu perguntei. Ela franziu ligeiramente a testa. O que você quer dizer? E se você não precisar mais ficar quieta? Ela hesitou. Depois, devagar. O que você está planejando? Eu não respondi imediatamente. Em vez disso,
Alcancei a bolsa e coloquei um pequeno gravador na mesa. Os olhos dela desceram para ele, depois voltaram para mim. Eu estou planejando, eu disse calmamente, fazer eles dizerem com as próprias palavras. Pela primeira vez desde que entrei, Helena não parecia com medo. Parecia esperançosa, e isso foi suficiente. Porque agora eu não tinha só evidência. Eu tinha uma testemunha, e no momento em que a verdade tem voz, ela se torna impossível de enterrar. Quando saí do apartamento de Helena, o plano não era mais uma ideia. Tinha estrutura, sequência, risco. Essa era a parte que a maioria das pessoas entende errado sobre vingança. Não é raiva. Raiva é alta, instável, fácil de ver chegando. O que funciona é algo mais quieto, algo que parece conformidade até ser tarde demais para parar. Eu não precisava que Tiago confessasse. Eu precisava que ele acreditasse que ainda estava no controle. Naquela noite, quando ele chegou em casa, eu já estava na cozinha. O jantar era simples, familiar, o tipo de refeição que eu tinha feito incontáveis vezes antes, nada que levantasse suspeita, nada que sugerisse que algo tinha mudado. Ele afrouxou a gravata enquanto entrava, colocando a pasta perto da porta. "Você está se sentindo melhor?" Ele disse, olhando para mim. "Estou", respondi, servindo a comida. Eu não queria transformar ontem à noite num problema maior do que já era. Isso me rendeu um aceno pequeno. Aprovação. Nós nos sentamos juntos, comemos em silêncio relativo. O ritmo de tudo era tão normal que quase parecia outra vida, uma em que eu não sabia o que sabia. O Sr. Nakamura pareceu compreensivo. Eu acrescentei casualmente, sem olhar para ele. "Ele é", Tiago disse. "Ele valoriza a lealdade." Eu deixei aquilo no ar por um momento antes de perguntar. "Você acha que causei uma má impressão?" Esse foi o primeiro teste real. Tiago olhou para cima, surpreso, não pela pergunta, mas pela direção dela. "Não", ele disse devagar. "Você estava bem." Eu inclinei a cabeça ligeiramente. "Só bem." Uma pausa. Depois ele se inclinou para trás na cadeira, me estudando de novo. "Por que você está perguntando?" Eu encontrei o olhar dele, deixando um traço de incerteza aparecer só o suficiente para parecer crível. "Não sei", eu disse. "Só pareceu que eu não entendi tudo o que estava acontecendo." Ele me observou com cuidado, medindo, calculando. Depois sorriu. Uma mudança sutil, mas eu vi claramente. Ele tinha tomado uma decisão. "É porque você não precisa entender", ele disse gentilmente. "Algumas coisas são melhores tratadas diretamente." Diretamente. Eu baixei os olhos, assentindo como se aquilo fizesse sentido. E assim, ele entrou mais fundo no papel que eu precisava que ele interpretasse. Na manhã seguinte, eu me vesti com cuidado. Nada extravagante, nada que chamasse atenção, só o suficiente para combinar com o cenário. O gravador estava escondido dentro da bolsa, fixado no lugar. Eu chequei 2 vezes antes de sair. Não porque estivesse nervosa, mas porque detalhes importam quando tudo depende de precisão. O café do Hotel Riverside estava quieto àquela hora. Algumas reuniões cedo, conversas baixas, o tilintar suave de porcelana contra vidro. Eu cheguei 10 minutos antes. Sentei perto da janela, pedi café e esperei. Quando o Sr. Nakamura entrou, ele me viu imediatamente. A postura dele permaneceu composta, a expressão neutra, mas havia algo mais por baixo agora. Expectativa. Ele acreditava que sabia por que eu estava ali. Esse foi o segundo erro dele. "Senhora Conte", ele disse, ocupando o assento à minha frente. "Obrigada por vir", respondi. Ele assentiu uma vez. "Você disse que era sobre seu marido." "É." Eu deixei uma pequena pausa se acomodar entre nós antes de continuar. "Ele está sob muita pressão", eu disse baixinho. "A promoção significa tudo para ele." Nakamura não respondeu. Só me observou esperando. "Acho que posso ter entendido errado o que era esperado de mim ontem à noite", acrescentei. Isso chamou a atenção dele. Não visivelmente, mas eu vi no jeito como o olhar dele afiou. "E agora?", ele perguntou. Eu baixei a voz ligeiramente. "Agora eu quero entender direito." Ele se inclinou para trás, só o suficiente para me estudar mais abertamente. "Você é uma mulher perceptiva", ele disse. "A maioria das pessoas prefere não fazer perguntas. Eu não sou a maioria." Outra pausa. Depois, devagar, ele se inclinou para a frente. "Nos negócios", ele disse, "há arranjos. Seu marido entende isso." Eu não interrompi. "O sucesso muitas vezes exige cooperação." Ele continuou. "Discrição. Benefício mútuo."
E eu? Eu perguntei. Os olhos dele não deixaram os meus. Você faz parte dessa equação. As palavras eram calmas, controladas, mas não havia ambiguidade. Eu deixei um fôlego passar antes de fazer a pergunta que precisava estar gravada. O que exatamente isso significa? Esse foi o momento. A mudança. Nakamura segurou meu olhar por um segundo mais longo do que o necessário. Depois falou claramente, deliberadamente. Significa que se você e eu chegarmos a um entendimento, o futuro do seu marido se torna muito seguro. Lá estava. Não escondido, não implícito, declarado. Eu assenti devagar como se processasse. E se eu não? A expressão dele não mudou. Então ele pode descobrir que oportunidades desaparecem. O silêncio se acomodou entre nós. Não desconfortável, não tenso, só final. Eu peguei o café, dei um pequeno gole, depois coloquei de volta com cuidado. Entendo, eu disse. Ele esperou, esperando uma resposta, uma decisão. Em vez disso, eu alcancei a bolsa. Por uma fração de segundo, algo mudou na expressão dele. Incerteza, talvez. Tarde demais. Agradeço o esclarecimento. Eu disse calmamente, me levantando. Foi exatamente o que eu precisava. Ele franziu ligeiramente a testa. Senhora Conte. Mas eu já estava caminhando para longe. Sem hesitação, sem explicação, porque a conversa não era para continuar. Era para terminar. Lá fora, o ar parecia mais afiado do que no dia anterior. Eu não apressei, não chequei o celular, não olhei para trás. Caminhei direto para o carro que esperava no meio-fio. Entrei e fechei a porta quietamente atrás de mim. Só então alcancei a bolsa e parei a gravação. A luzinha vermelha pequena desapareceu. Por um momento, eu só segurei o aparelho na mão. Não como prova, não como alavanca, mas como confirmação. Eles tinham dito com as próprias palavras exatamente o que eu precisava. Quando cheguei ao escritório de Renato, ele já estava esperando. Eu coloquei o gravador na mesa dele sem uma palavra. Ele tocou uma vez, depois de novo. Quando terminou, não falou imediatamente. Em vez disso, se inclinou ligeiramente para trás, a expressão ilegível. Bem, ele disse finalmente, isso é definitivo. Eu assenti. É suficiente? Eu perguntei. Ele encontrou meu olhar. É mais que suficiente. Pela primeira vez desde que isso começou, algo mudou. Não na minha expressão, não na minha postura, mas em algum lugar mais fundo. Não alívio, não satisfação, só prontidão. Então prosseguimos, eu disse. Renato deu um aceno pequeno de aprovação. Sim, ele respondeu. Agora prosseguimos. Naquela noite, Tiago chegou em casa mais tarde que o normal. Quando entrou na sala, eu já estava ali, esperando. Não por uma conversa, não por respostas, mas para a fase final começar. Ele sorriu quando me viu, confiante, relaxado, alheio. Como foi seu dia? Ele perguntou. Eu retribuí o sorriso. Produtivo, eu disse, e pela primeira vez desde que o conheci, eu quis dizer isso. Porque tudo estava no lugar. A evidência, a testemunha, a confissão, tudo o que restava agora era o timing, e quando chegasse, ele não veria vindo. A sala de reuniões ficava no 32 grau andar. Paredes de vidro, aço polido, uma mesa longa projetada para fazer as decisões parecerem inevitáveis. Eu tinha estado ali uma vez anos atrás quando o Tiago entrou na empresa. Na época, eu lembrava de pensar como tudo parecia controlado. Como o poder era exibido cuidadosamente sem nunca ser falado em voz alta. Hoje, parecia diferente. Hoje parecia um palco. A reunião já tinha começado quando eu cheguei. Através do vidro, eu podia ver Tiago sentado perto da frente, postura reta, expressão composta, confiante, preparado. Tudo nele sugeria um homem que acreditava que seu futuro já estava garantido. Na cabeceira da mesa sentava Nakamura, calmo, impassível, falando em tons medidos sobre liderança, confiança, visão de longo prazo. Palavras, só palavras. Eu não bati. Renato empurrou a porta e o som cortou a sala mais afiado que qualquer voz alta jamais poderia. Todas as cabeças se viraram. A reação de Tiago veio meio segundo depois, o corpo enrijecendo, o rosto perdendo cor mais rápido do que eu já tinha visto. Isabela. Ele disse se levantando meio da cadeira. O que você está fazendo aqui? Eu não respondi para ele. Entrei firme, controlada, cada passo deliberado. Helena seguiu ao meu lado, mais quieta, mas presente.
Renato foi à frente, colocando a pasta na mesa com um clique suave e preciso. A sala prendeu a respiração. Senhor Nakamura. Eu disse, encontrando calmamente os olhos dele. O senhor estava falando sobre confiança. Um lampejo de irritação cruzou o rosto dele. Essa é uma reunião privada. Sim, Renato disse, abrindo a pasta. É por isso que o que estamos prestes a apresentar é particularmente relevante. Tiago deu um passo à frente, agora urgência se infiltrando na voz. Isso não é apropriado. Se há algo que você quer discutir, eu me virei para ele. Pela primeira vez desde aquela noite, deixei ele ver meus olhos completamente. Não raiva, não dor, só clareza. Já foi discutido, eu disse baixinho. Isso o parou. Renato conectou o aparelho ao sistema de áudio da sala com eficiência praticada. Uma tela pequena acendeu. Um zumbido suave encheu o espaço. Não precisa chamar segurança, ele acrescentou calmamente. Terminaremos em breve. Nakamura se inclinou ligeiramente para trás, a expressão apertando. Seja o que for isso. Vamos ouvir, eu disse. Depois apertei play. A sala se encheu com a própria voz dele. Clara, controlada, inegável. Nos negócios, há arranjos. Um murmúrio percorreu a mesa. O rosto de Tiago ficou imóvel. Seu marido entende isso. Outra mudança. Sutil, mas visível. Você faz parte dessa equação. Alguém no final da mesa se inclinou para a frente, franzindo a testa. A gravação continuou. Significa que se você e eu chegarmos a um entendimento, o futuro do seu marido se torna muito seguro. Silêncio. Não o educado, o pesado, o tipo que cai e não levanta. Eu parei a gravação. Ninguém falou. Por um momento, a sala não se mexeu. Depois tudo mudou de uma vez. Isso está fora de contexto, Nakamura disse bruscamente, se levantando. Vocês estão manipulando. Estou? Eu perguntei. Minha voz não subiu. Não precisava. Renato deu um passo à frente, colocando um conjunto de documentos na mesa, organizados ordenadamente, claramente rotulados. Enquanto discutimos contexto, ele disse, esses podem ajudar. Acordos de empréstimo, análises de assinatura, apólice de seguro. Cada página deslizou pela mesa na direção de diferentes membros do conselho. Eu observei enquanto liam, observei enquanto as expressões mudavam. Confusão, reconhecimento, depois algo mais próximo de raiva. Isso é fraude, um deles disse baixinho. Tiago balançou a cabeça imediatamente. Não, isso não. Essas não são. São as assinaturas da sua esposa, Renato disse calmamente. Replicadas sem consentimento. Verificadas por especialista forense. A voz de Tiago subiu agora. Isso é ridículo. Ela está distorcendo. Pare. A palavra veio de Helena. Suave. Mas cortou tudo. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela deu um passo à frente devagar, as mãos firmes apesar de tudo que já tinha sido tirado dela. Meu nome é Helena Morales, ela disse. Eu trabalhei sob o Sr. Nakamura há 8 meses. A expressão de Nakamura endureceu. Você assinou um acordo de confidencialidade, ele disse. Eu fui forçada a... Ela respondeu. A voz dela não quebrou. Eu denunciei o que aconteceu. O Sr. Ventura cuidou da reclamação. Ela olhou brevemente para Tiago. Ele fez questão de que desaparecesse. Tiago deu um passo para trás. Só um, mas foi suficiente. Porque agora a sala não olhava mais para mim. Olhava para ele, para os dois. A imagem que eles tinham construído, a versão cuidadosa e polida de si mesmos, estava rachando. E não era sutil, era visível. Segurança. Alguém disse baixinho, mas firme. A compostura de Nakamura escorregou pela primeira vez. Vocês não entendem. Eu entendo perfeitamente, outra voz respondeu, mais fria dessa vez, e as autoridades também vão entender. A respiração de Tiago tinha mudado, mais curta, irregular. Ele olhou para mim de novo, realmente olhou dessa vez, não como um ativo, não como algo para gerenciar, mas como algo que ele não reconhecia mais. Isabela, ele disse, a voz mais baixa agora. Nós podemos consertar isso. Eu segurei o olhar dele. Por um momento, considerei todas as versões daquela frase que eu tinha aceitado ao longo dos anos. Todas as vezes que acreditei que as coisas podiam ser reparadas, ajustadas, melhoradas. Depois balancei a cabeça uma vez. Não, eu disse, não podemos. Porque isso não era algo que tinha quebrado. Era algo que ele tinha construído, cuidadosamente,
intencionalmente. E agora estava desmoronando. Eu dei um passo para trás, dando espaço para a sala fazer o que precisava fazer. Renato recolheu os materiais. Helena soltou o ar quietamente ao meu lado. E Tiago não se mexeu, só ficou ali, observando tudo que tinha construído a carreira, a reputação, o controle cair aos pedaços em tempo real. Eu não fiquei para ver o fim, não precisava, porque o resultado não era mais incerto, era inevitável. Os dias que se seguiram se moveram rápido. Investigações, suspensões, processos legais. Nakamura foi removido em horas. Tiago não durou muito mais. A evidência financeira sozinha era suficiente para abrir um caso. Combinada com a gravação, o testemunho, a documentação, não sobrou nada para eles se esconderem. Eu protocolei o divórcio na mesma semana. Não foi dramático, não precisava ser. Eu arrumei o que precisava, deixei o resto para trás, porque no final, a única coisa que eu estava levando comigo era clareza. Eu moro num lugar menor agora, mais quieto, mais simples. As manhãs parecem diferentes, não mais leves exatamente, mas mais limpas. Não há tensão por baixo delas, nem cálculo, nem segunda intenção sobre o que algo significa. Só espaço. E nesse espaço, eu aprendi algo que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde demais. O pior tipo de traição não é o que acontece abertamente. É o que é planejado, medido, calculado ao longo do tempo. O momento em que alguém para de te ver como pessoa e começa a te ver como recurso, é aí que tudo muda. Se você já sentiu que algo não estava certo, mas não conseguia explicar por quê, confie nesse instinto. Se você já foi feito para se sentir menor para que outra pessoa pudesse ficar mais alta, questione. E se você já descobriu que a pessoa ao seu lado não valoriza sua dignidade, não negocie com isso. Termine. Completamente. Porque algumas coisas não são para serem consertadas, são para serem expostas. Eu quero saber o que você teria feito no meu lugar. Você teria saído quietamente ou teria feito o mesmo? Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Se essa ficou com você, não esqueça de se inscrever. E não perca o que vem a seguir.